Agora, professor Pedro, antes de continuar aqui nas perguntas, eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua intimidade com as palavras, que a gente percebe claramente no seu texto, né, nos seus verbetes. A impressão que dá é que, literalmente, você nada de braçada. Literalmente, em meio às letras, às sílabas, às palavras. É muito evidente isso. Ainda eu estou, vamos dizer assim, ganhando mais essa intimidade, mas eu percebo que há essa facilidade. Como eu estava comentando, o que mais me ajuda é a verbetografia, é você dedicar um tempo para você escrever, porque a prática ajuda você a reconquistar esses cons. Então, como esse estudo do Littré, um dos Mater Pensenes que a gente observou nele, talvez o mais óbvio, assim, é a questão da filologia, do interesse por essas palavras, daí ele ter feito não só esse, mas outros dicionários também. Então, o que eu até sugiro para as pessoas é ver aquilo que elas têm afinidade, elas se dedicarem do ponto de vista da escrita, porque aquilo ganha uma motivação, e aí quando ganha motivação, no meu caso, por exemplo, quando eu leio uma palavra diferente, uma palavra que possa esclarecer melhor, ou que aquela definição seja mais interessante, aquilo começa a ficar mais registrado na minha memória. Então eu vejo que a gente tem que descobrir quais são os assuntos que nos motivam. E esse caso da lexicologia, isso já me motivava há algum tempo, mas principalmente de 2009 para cá, eu tenho insistido nisso, e aí hoje eu estou começando a ficar um pouco mais, vamos dizer assim, à vontade nessa questão da escrita, sem tanta inibição, sem tanta 9 horas, sabe? Porque antes eu queria criar um ambiente muito ideal, queria ter um tempo para escrever, queria ter assim, a vida mais tranquila. E eu observei que quando você tem motivação, qualquer hora é hora. Você, às vezes, está esperando para atender alguém, você pode ter uma ideia, pode escrever, você está em casa, às vezes o tempo não é para aquilo, mas dependendo da sua motivação, você encontra um tempo para andar com papel no bolso, para ter um Moleskine, para ter o computador à mão, e aí com isso a nossa produtividade vai aumentando. Então, acho que tudo depende da motivação, né? E nesse sentido, quer dizer, a escrita dos verbetes foi bem sem útil para dúvida. você, Foi o início, o meio e o final, porque no início a gente tem dificuldade natural, em função até da forma da enciclopédia, né, das especialidades, mas você vencendo a condição da forma, te ajuda a criar massa crítica. Então eu estou até pensando num verbete que por enquanto estou chamando de autoportfólio verbetográfico, que é isso. Depois que você tem um número de verbetes, vamos supor 30, no meu caso 50, você fazendo análise desses verbetes, você começa a poder identificar o próprio passado. Então você vai ver que no meu caso já está contaminado, porque eu já sabia da informação, mas essa facilidade às vezes vai aparecer, alguns temas. Você vê que para alguém escrever essas palavras, gostar, né, dessas palavras grandes, de se interessar sobre isso, não é qualquer um, isso chama atenção. Então, na análise desse mapa de tudo que foi escrito pela pessoa, no caso aí os verbetes, mas a pessoa pode pegar tudo que ela já escreveu, em termos de artigo, livro, se for o caso, ela consegue enxergar o passado. Ela, pelo menos a ideia é essa, né? O gancho é esse, a gente tentar saber ler uma obra e ver o que será que essa pessoa fez no passado. Então, uma das áreas pode ser essa, da lexicologia. Às vezes a gente vai encontrar as pessoas, por exemplo, do direito, as pessoas mais artísticas, às vezes gostam mais dos adjetivos, processo de poesia, poema, enfim. Eu acho que a escrita realmente denuncia a holobiografia da pessoa. É muito interessante, é muito rica essa análise, né, muito da legal, escrita para analisar a personalidade, realmente.